é uma posição preenchida ou não, mas é uma posição. Quando eu percebo que a coisa sobre a qual eu informo algo é o quem, identifico que esse quem é um pronome, eu estou olhando justamente a posição de um sujeito. Não estou? Esse sujeito, ele é definido ou indefinido? É sujeito definido ou indefinido? Quem acha que é sujeito indefinido, levanta a mão. Olha o sovaco, não liga não, a hora dessa, mas a gente pode. Quem acha que é indefinido, levanta a mão. Você acha que vocês, Ricardo, definido ou indefinido? Definido, Ricardo, você acha que é o quê? Definido e você? Indefinido. Vejam que nós temos somente duas pessoas acreditando que é um sujeito definido. O que é sujeito mesmo? Todo mundo junto misturado? Peraí, 1, 2. É uma... Se você consegue definir qual é a palavra que está naquela posição, um sujeito vai ser indefinido? Não. Existe uma palavra nessa posição? Essa palavra é um pronome? O meu sujeito pode ser chamado de indefinido? Esse sujeito é um sujeito simples, porque eu só tenho uma palavra nessa posição. Eles gostam de cobrar isso, viu? Abre aqui o espacinho. O que é um sujeito indefinido? Dizem que o edital sairá amanhã. Qual é a informação que eu quero passar? Aqui, não é nem aqui o edital sairá amanhã. A informação que eu quero passar é que dizem que o edital sairá amanhã. Eu sei quem foi que disse? Não. Eu consigo preencher essa posição? Não. Se eu não consigo preencher essa posição, significa dizer que meu sujeito é... Agora, se eu estou conversando com vocês, indicando, eu li o site e os ministros deram informações. Disseram que o edital sairá amanhã. Quem foi que disse? Eu tenho um ponto antes do disseram, não tenho? Mas quando eu leio a construção, eu sei que são os... Então eu vou poder lá naquele texto apresentar eles, os ministros, disseram. É sujeito indefinido? Não, porque a posição pode ser preenchida. E sujeito é o quê? Todo mundo junto misturado. O sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. É uma posição. Se você sabe preencher aquela posição, não é um sujeito indefinido. De substituir. Perfeito? Compreendeu? Ninguém me ligou. Quem foi que não me ligou? Ninguém é uma palavra que está na posição de um sujeito? Eu tenho um sujeito indefinido? Não, porque é um espaço preenchido. Compreendeu? Direitinho? Vamos lá, né? Bom, essa informação sobre o quem, que é um pronome na posição de um sujeito definido simples, essa informação apresenta para mim um verbo. Qual é o verbo? Peraí. Que tipo de informação é essa primeiro? É um predicado verbal, porque descobria justamente uma ação. Eu tenho o núcleo dessa informação verbal, é o meu verbo, e este verbo, nós já vimos, pede uma coisa. Quem descobre uma coisa. Toda coisa é um substantivo. Toda coisa assim relacionada com o verbo vai ser chamada de objeto direto, porque eu não tenho preposição. Meu verbo é um verbo transitivo. Beleza? Lindo, né? Qual é a coisa descoberta? Tudo isso é a coisa descoberta. Eu tenho uma estrutura que está no lugar da coisa, portanto está no lugar do... É uma estrutura que está no lugar da coisa e é o lugar de um objeto
é uma estrutura que é dependente ou independente? Dependente, por isso eu digo que ela é. E é uma estrutura qualquer? Não, ela tem uma locução verbal. Por isso eu chamo de... Como é o nome dessa estrutura? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não é lindo, gente? Ela também, ela é da turma da manhã. Aí ela tinha dito pra mim assim, tô toda perdida, minha colega. Deixa eu assistir a aula no sábado. Aí isso foi na segunda ou terça-feira? Foi na terça. Aí quinta-feira, com aquela aula de pronome, ela já se situou melhor. E olha que a aula de pronome é uma aula corrida. E já se situou. Hoje, o paraíso, né? Hoje o negócio tá legal, relaxada. Já vi tudo isso, funciona como uma espécie de revisão. Ó, primeira construção é qual? O vermelho do Inter impressiona os colorados. O que eles fazem? Estão vendo esses colorados aqui? Eles perguntam se colorados aqui tem a mesma classe gramatical de colorado. Tem? Não. O primeiro colorados está na primeira estrutura, que pode ser separada de qual forma? Primeiro eu vejo a informação, depois a coisa sobre a qual eu informo algo. Qual é a informação? Alguém impressiona os colorados. Eu tenho essa informação sobre o vermelho do... Qual é a palavra mais importante? Vermelho, portanto, está no lugar do nome, não está? Esse O aqui, que se relaciona com o vermelho, faz o quê? Determina. É um artigo. E do Inter, que se relacionou com o vermelho, faz o quê? Dá o nome? Caracteriza. Ele aqui está caracterizando, vai funcionar como um modificador nominal, já que se relaciona com o substantivo, e é um modificador nominal adjetivo. Mas eu tenho quantas palavras aí? Eu tenho locução adjetiva. Lá na prova, eles podem selecionar do Inter e selecionar o Inter. É a mesma classe gramatical? Se eles selecionarem do Inter e o Inter é a mesma classe gramatical? Por que não é? Um tem preposição, é uma locução adjetiva, e o outro não tem, é um substantivo. Se eles selecionarem somente Inter e Inter é a mesma classe gramatical? É, porque aí desconsiderou a preposição. Já estão assimilando o processo, né? Ok. Qual é a informação sobre o vermelho do Inter? Essa informação é ação, acontecimento, fenômeno natural, estado ou posse? Ação. Se é ação, minha informação é de que tipo? Eu tenho, portanto, esse verbo pede algum tipo de complementação? Quem impressiona o... Que coisa é essa? Então, os colorados estão na posição de um nome. Eu encontro um det, artigo, afinal de contas, os, e um nome substantivo, colorados. Belezinha? Pode ir? Ok. Vou abrir o linguagem em branco para... Tá. O quê? Ah, sim, vai ser uma coisa que é o... Oh, meu Jesus, vai sair, vai lindo. Uma coisa que é um substantivo. Nessa posição vai ser um objeto. Tenho um amigo colorado que chora muito quando o Inter perde. Essa informação é sobre quem? Essa informação é sobre o amigo ou sobre o eu? É sobre eu, que não está escrito, mas pode ser facilmente. Então, um sujeito indefinido? Não, eu sei quem é.
essa informação sobre o eu é uma informação nominal, verbal, verbo nominal, é o quê? Por qual motivo? Porque a informação sobre o eu é uma ideia de posse. Se é uma ideia de posse, qual é o núcleo? O verbo. O verbo ter pega algum tipo de complementação? Quem tem uma. Toda coisa é um. E toda coisa se relacionando assim com o objeto é um. Perdão. Toda coisa se relacionando assim com o verbo é um. Ele não é indeterminado, porque a gente consegue determinar. Ele é elíptico, identificado também como desinencial ou oculto, tá? Não é mais chique chamar de oculto, não. Chique é chamar de elíptico ou desinencial. É a mesma coisa. Só você precisa saber das diferentes nomenclaturas, porque eles hoje não chamam mais de sujeito oculto. Eles chamam de desinencial ou elíptico. Se você não sabe reconhecer, fica complicado. Eu tenho uma coisa, toda coisa é um substantivo, se relacionando assim com o verbo, vai ser chamado de objeto. O que eu tenho exatamente? Eu tenho um amigo colorado, ele chora muito e ele chora quando entra. Tudo isso é o que eu tenho. Eu não tenho só um amigo. Eu tenho um amigo colorado. Eu não tenho só um amigo colorado de qualquer tipo. Eu tenho um amigo colorado que chora muito. E eu tenho um amigo colorado que chora muito apenas. Eu tenho um amigo colorado que chora muito quando o Inter perde. Tudo isso está na posição de uma coisa. Tá? Então, essa estrutura que está na posição de uma coisa, está na posição de um substantivo. E que posição é essa? A de objeto. Qual é a palavra mais importante dessa estrutura? Não é amigo? Amigo é a palavra mais importante desta estrutura. Por isso eu vou dizer que amigo é o nome, é o meu núcleo, é o meu substantivo. É um artigo, verdade? Você tem que analisar o contexto. Quando eu tenho um amigo, se eu disser que esse um é um artigo, vai ser um artigo de que tipo? Definido ou indefinido? Indefinido. O artigo indefinido generaliza ou determina? Generaliza. Significa dizer que eu não sei exatamente qual é o amigo? Tem lógica? Eu sei qual é o amigo, não sei? É um amigo colorado, e não é um amigo colorado qualquer, é um amigo colorado que chora muito. Esse um, portanto, não pode ser um artigo. Tem que ser um numeral, porque eu poderia ter 12 amigos que choram muito quando o Inter perde. Isso aqui é um modificador nominal, mas não um modificador nominal artigo, é um modificador nominal numeral. Ele me dá uma quantidade exata. É qualquer tipo de amigo? Não. É um amigo colorado. É qualquer tipo de amigo colorado? Não. É um amigo colorado que chora muito quando o Inter perde. Olha, esse colorado se liga amigo, não se liga? Esse que chora muito quando o Inter perde também se liga a... As duas estruturas estão se ligando ao amigo no intuito de modificar, não estão? Especificam. Eu tenho, portanto, 2 modificadores nominais. O primeiro modificador é apenas um adjetivo. O segundo modificador, eu sei que está na posição de um adjetivo. É um modificador nominal. A gente consegue perceber que é um modificador nominal na posição de um adjetivo. No entanto, eu tenho um verbo. Eu tenho, portanto, aqui uma oração. Ela é subordinada porque ela depende do amigo. Eu tenho uma oração subordinada. Ela é adjetiva porque me dá uma característica do amigo. E essa característica é só para explicar ou para especificar? Especificar. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva.
Dentro dessa informação adjetiva restritiva, eu tenho um quando e interpede que me dá uma ideia de tempo, mas eu não vou detalhar. Já fica estressante demais. A última estrutura do dia é: ele não tem chorado muito ultimamente. O objeto direto. O objeto direto é um amigo colorado que chora muito quando interpede. Tudo é um objeto direto. O núcleo do objeto direto é qual? Amigo. E aí você tem outras estruturas que são dentro desse objeto, mas não são núcleo. O problema de identificação de núcleo é que nós achamos que núcleo acontece só com o sujeito. A professora falava isso, né? É o núcleo do sujeito. A professora nunca falou sobre o núcleo do objeto ou o núcleo do predicado. Núcleo pra gente é só do sujeito, só do sujeito. Vamos lá? Ele não tem chorado muito ultimamente. Qual é a minha informação? Não é essa informação? Essa informação é sobre ele é o nome da coisa? É o nome da coisa? É o nome que substitui o nome da coisa. Ele, portanto, é um pronome. Ok. Ele não tem chorado muito ultimamente. Sobre o ele, eu tenho o quê? Uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, a ideia de posse ou um estado. O estado, então, vocês vão apontar para mim a característica dele. Qual é a característica dele? Já que eu tenho um estado, eu tenho uma característica. Qual é a característica dele? Então não é um estado, é uma ação. A informação está sobretudo na estrutura chorar. Tem chorado é uma estrutura com mais de um verbo que indica apenas uma ação. Eu tenho, portanto, uma locução verbal e ela é o núcleo, já que meu predicado é um predicado verbal. Vejam, este predicado verbal apresenta um não que se relaciona com tem chorado. O muito que se relaciona com tem chorado. O ultimamente que se relaciona com tem chorado. As três estruturas modificam o tem chorado, não modificam? Mas modificam com a mesma relação semântica? O que é a semântica? Eu estabeleço as mesmas relações semânticas? Não. Uma relação semântica, veja o tipo de pergunta que eles te dão. É o modificador verbal com ideia de negação. É o modificador verbal com ideia de intensidade. É o modificador verbal com ideia de tempo. Eu tenho 3 modificadores verbais, mas cada um deles indica uma relação semântica diferente. Beleza? Eu tenho 3 advérbios. Por enquanto é só.